mais um vídeo a começar aqui no canal. E não é à toa que este vídeo está a ser gravado aqui neste jardim. Eu terminei agora o meu treino. Está um dia incrível hoje, é primavera e o sol abriu, os céus estão limpos. Eu, assim, não sei vocês, mas eu amo quando o tempo está assim. E dá outra disposição, muda completamente o humor de uma pessoa. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6, para não estarmos ansiosos com coisa alguma, para não nos afligirmos, porque assim como o Senhor cuida tão bem dos lírios dos campos, das aves dos céus, eu até deixei aqui no início um take de uma pomba que estava ali tranquilamente, na sua paz, a descansar, e talvez eu é que fui perturbar ela. A palavra vai nos dizer: observem as aves dos céus, observem os lírios dos campos, como é que as aves são alimentadas. Então, não seríamos nós, homens, que somos imagem e semelhança de Deus, muito bem tratados, melhor tratados inclusive? Engraçado como nós às vezes nos descuidamos disso, ou deixamos de olhar com atenção para esses versículos e de meditar verdadeiramente. E eu até percebo, porque eu própria já passei por isso muitas vezes, e não significa que eu não volte a passar novamente, mas a verdade é que nós homens, diante de um problema, diante de uma aflição, diante de uma situação de aperto financeiramente ou qualquer outra, nós nos afligimos com muita facilidade. Deixamos às vezes de confiar na provisão divina, naquilo que Deus pode fazer na nossa situação, porque repare, para Deus nada é impossível. Deus, Ele pode intervir independentemente da situação, Ele pode operar. Engraçado como nós nos afligimos por tudo e por nada, uma mínima situação, nos deixamos abater, nos deixamos desanimar facilmente, e muitos de nós para e pensa: Deus, onde é que tu estás, que não estás a ver essa situação? Começamos a nos interrogar, a questionar Deus a respeito de muita coisa. Mas só o facto de muitas das vezes nós nos questionarmos, isso já é um sinal de que às vezes estamos balanceados na fé, estamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Então esse vídeo é mais um lembrete para te aquietares e para esperares em Deus, porque eu creio que do alto virá o teu socorro. E essa palavra, a palavra que está em Mateus, é uma palavra que me sustentou por muito tempo. Para quem não sabe, e eu nunca partilhei aqui, obviamente, nos outros vídeos, mas eu tive um período de 1 ano e meio à procura de emprego e nada aparecia. E durante esse período, eu confesso, irmãos, que foi um período assim de grande desgaste emocional, porque eu me afligi muitas das vezes, fiquei muito ansiosa e os dias passavam e nada acontecia. E eu colocava currículos, eu assim, perdia as contas de quantas entrevistas eu fiz e nenhuma empresa me chamava. Parece que as portas estavam fechadas e nada acontecia. O tempo foi passando e eu cada vez mais aflita e ansiosa, naquele stress. Só para vocês terem uma noção, era uma ansiedade tal que eu comecei até a desenvolver um problema de pele. Sim, eu desenvolvi um problema de pele por causa dos nervos. O sistema nervoso alterou completamente. Na altura foi para mim bastante constrangedor, confesso para vocês. Foi angustiante passar por isso, não foi fácil. E eu acredito que se tu estás a passar por isso, eu não só acredito, mas eu percebo o teu lado, sabes? Eu sei que não é fácil, principalmente quando se tem à nossa volta pessoas a pressionarem. É realmente muito difícil. As pessoas acham que às vezes no meio disso pensam que tu não estás a fazer nada para merecer, não estás a ir atrás, não estás a buscar. Às vezes não é isso, às vezes simplesmente as portas estão fechadas e às vezes Deus, o próprio Deus, é quem fecha essas portas, porque Ele talvez tenha algo melhor para nós e nós não entendemos. Talvez lá na frente Ele vai permitir, vai criar um lugar, vai abrir uma porta em um determinado sítio que Ele sabe que é um sítio perfeito para tu estares, que vai te impulsionar para outras coisas que Ele quer que tu faças e onde Ele quer também te usar.
Então não te desesperes, eu passei por isso e confesso para vocês, foi mesmo desafiador para mim. Passado esse período, eu sei que eu não aguentava mais, eu estava tão desesperada. E as pessoas, quem me visse, parecia que estava tudo bem e que eu estava a lidar bem com essa situação. A verdade é que só eu sabia como eu me sentia. Deus, claro, Deus também nos compreende, não é? A palavra de Deus vai dizer, há um versículo, eu vou deixar aqui depois para vocês meditarem, que diz que, pois nós não temos um Deus, um sumo sacerdote que seja incapaz de compreender as nossas dores, os nossos problemas, as nossas situações mais desafiadoras, não é? Porque o próprio Cristo, ele passou por coisas piores até que muitos de nós estamos a passar, mas ele suportou isso por amor à humanidade, por obediência ao Pai, mas ele suportou, ele aguentou, foi fiel até a morte na cruz. Jesus veio em carne e osso, era homem como nós. Então ele verdadeiramente é o modelo a quem nós devemos seguir e ele sabe aquilo que nós sentimos, sabe as nossas dores, independentemente para outras pessoas o que nós sentimos ou o que nós estamos a viver é algo insignificante, seja algo banal, as pessoas não sentem o mesmo que nós sentimos, está tudo bem, mas Deus sente, Deus sabe, Deus nos conhece e Ele não nos permite passar, assim como está escrito, por situações que Ele sabe que nós não iremos suportar. Ele não é esse Deus, Ele é um Deus que se nos permite passar por determinadas situações é porque Ele sabe que nós vamos aguentar e que através dessa luta, através desse desafio, eu não gosto muito de dizer lutas e problemas, eu gosto mais da palavra desafios, porque é nos desafios que Deus nos forja, é nos desafios que Deus nos prepara e nos faz pessoas melhores, nos trabalha de forma a nós desenvolvermos uma essência, a essência semelhante à dele. É assim, das coisas mais incríveis que pode acontecer com o homem, o crescimento, o desenvolvimento, e é nas lutas que ele nos faz passar por isso. Só para terminar de contar esse testemunho, nesse período eu já não aguentava mais. Na altura sei que eu estava a orar muito, eu fiquei um mês inteiro só a orar por isso, para que se abrissem as portas de emprego na minha vida, até que eu disse, eu vou fazer um propósito, e fiz um propósito de 7 dias, e foi algo sobrenatural, assim, porque, note, não era por falta de habilidades, não era por falta de competências, tinha um bom currículo, um currículo aceitável para o mercado de trabalho. Passei por várias rejeições e eu não entendia porquê, mas eu não aceitei. Então eu sei que do outro lado a minha mãe também orou bastante. Só para resumir, eu depois posso trazer com mais pormenores, com mais detalhes. Eu recebi uma ligação da empresa onde eu havia me candidatado a dizer que eu havia ficado com a vaga e que era para começar na segunda-feira seguinte. Eu fiquei assim, irmãos, vislumbrante, assim, eu pulei de alegria. Algo que eu esqueci-me de contar aqui, me candidatei no período de jejum e na sexta-feira, ainda na semana em que eu estava dentro do período de jejum e de oração, ligaram para mim. E ligaram para mim, assim, de Espanha na época, e a rapariga a falar comigo em inglês, mas eu nem falava o inglês fluente, e eu assim a me desenrascar, e a moça perguntou-me se eu podia naquele mesmo dia ir a uma entrevista às 14 horas, isso era meio-dia, e eu disse que sim, aceitei logo. Também a entrevista era relativamente perto da minha casa, eu fui assim a correr, preparei-me, e eu estava num estado deplorável, assim, a minha aparência toda era mesmo de quem estava a passar mal, a sofrer. Eu não sei como, mas eu acho que o Espírito Santo me vestiu dos pés à cabeça. Eu não acho, tenho a certeza, e o anjo do Senhor me levou. E eu só orava e pedia a Deus, eu estava debaixo do propósito, eu orava e pedia para Deus me dar graças diante dos homens e sabedoria para falar o que é certo. Aconteceu isso, fui à entrevista, correu muito bem, eu saí da entrevista quase que confiante de que aquele cargo era meu.
E fui orando nos dias seguintes e aconteceu isso na terça-feira. Trabalhei por algum período e depois Deus me levou para um outro lugar muito melhor. Isso é tema para um outro vídeo, se vocês quiserem que eu continue essa história e esses testemunhos da vida profissional e de emprego. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais. Foi um tempo muito bom. Inclusive o meu salário era um salário muito bom. Então, isso tudo para dizer o quê? Não estejas ansioso, Deus cuida de tudo. E talvez, assim como eu, seja necessário e Deus talvez queira ver uma atitude da tua parte. Até que ponto é que tu estás disposto a realmente te entregar? Às vezes nós ficamos cabisbaixos, desanimamos com muita facilidade. Baixamos logo os braços, deixamos de lutar. Mas talvez esse vídeo hoje seja um lembrete para ti, para te lembrar: ei, não desistas, levanta-te, não jogues a toalha já simplesmente assim, não desiste. Deus é contigo, Deus vai trazer a provisão, mas talvez Deus quer ver um posicionamento da tua parte, quer te ver a levantar, quer te ver a ir a lutar, independentemente das portas estarem fechadas. Faça algo a mais, faça algo além. E no meio disso tudo, eu quero te dizer que Deus nunca me deixou passar fome. Nunca me deixou passar mal, nunca me deixou passar fome. A provisão financeira veio por outros meios, por outros canais. Assim, em relação à provisão, eu tenho assim tantos testemunhos. E Deus nunca me deixou padecer, Deus nunca me deixou passar fome. Eu nunca passei mal. Sempre que eu orasse a pedir alguma coisa específica para Deus, Deus dava. E às vezes eu só não recebia, em alguns casos, por falta de fé, por falta de confiar que Deus poderia fazer isso ou algo. Jamais duvide daquilo que Deus pode trazer no teu cenário. Ele pode fazer algo miraculoso, algo extraordinário, mas tu só precisas confiar. E procura fazer a seguinte oração: aquieta a minha alma, Senhor, aquieta, silencia todos os ruídos, todas as vozes contrárias que tentam me deixar ansiosa, angustiada, depressiva. Silencia todas essas vozes e aquieta a minha alma, para que haja paz em meu ser, para que haja paz na minha alma e para que o meu espírito cada vez mais se fortaleça em Ti, a fim de que haja fé na tua vida, a fim de que continues a caminhar independentemente das circunstâncias. Não duvide de que Deus é um Deus provedor e Ele vai fazer na tua vida assim como fez na minha. Amém? Esse era o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que tenham gostado e eu encerro aqui este vídeo. Tenho que correr porque eu tenho outras responsabilidades também, mas não podia deixar de gravar este vídeo, de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a tua vida. Um beijo e um forte abraço e nos vemos aqui nos próximos vídeos. Tchau!